Olá! Hoje vamos iniciar uma nova aula. Na última aula a gente viu profundidade e iluminação. E nessa aula hoje a gente vai ver sobre vegetação, tanto flores como todo tipo de folhagem. Vamos iniciar com a folhagem. A gente sabe que o clássico de um desenho de folha, a gente sempre inicia nesse formato, não é? E cortaria assim. Esse seria o mais usado. Mas a gente tem que saber que na natureza existem vários formatos. E principalmente, uma coisa que interfere muito no formato da folha seria o vento. Então, a gente tem que fazer um tipo de movimento nas folhas. Tipo, como se fosse a vegetação de um milho. Você pode ver aqui, ó. O caule do milho, que ele segue reto, você vai ver aqui as espigas e você vê que a folhagem, ela sempre é assim, ela segue para cima e ela cai. Você sempre tem que ver que essa parte de dentro da folha e essa parte de fora. Então, normalmente, nesse quesito, seriam tonalidades diferentes da folhagem. Vou pintar aqui para ficar melhor para vocês. E aí vocês conseguem visualizar melhor. A folhagem do milho, ela é curva, porque ele cresce e com a gravidade a ponta cai. E dessa forma, sempre a questão da pintura quando você for fazer a questão de profundidade, que interfere diretamente com isso, e a própria iluminação. Agora vamos passar para outro formato. Tem aquelas folhas que são mais serrilhadas. A gente tem que fazer o vinho da folha. Você pode, no caso, a folha serrilhada nem sempre acompanha o vinho igual com a pontinha da folha. Mas você pode desenhar de uma forma bem orgânica, sem precisar que seja bem igualado como se fosse numa régua, porque na natureza nada é igual. Agora a gente vai praticar a questão da profundidade, que dessa forma a gente vai começar a dar vida à folha. Você pega, começa pintando das laterais. Sempre você faz com movimentos um pouco mais fortes, com o tipo de material que você esteja usando. Que é para ficar um pouco mais escuro, para a gente fazer um degradê, que seria do formato que viria do escuro para o claro ou do claro para o escuro. Sempre dessa forma, a gente vai conseguir iniciar o gradiente da folha. Agora a gente pega um tom mais claro e começa a puxar da parte de dentro do escuro. Sempre puxando na direção do centro. Dessa forma a gente consegue construir uma profundidade legal e que a gente traz uma naturalidade para a folha. Que quando vocês estiverem desenhando qualquer tipo de vegetação, essa é
a dica primordial. Você tem que construir uma naturalidade, porque nem tudo é da mesma cor. É muito difícil você pegar uma planta e ver que a folha ela é uma cor totalmente reta. Sempre tem nuances diferentes de cores. Ó, você vê que com esse tom, eu consegui fechar um pouco o tom do cinza. Aqui ficaria o clássico castanho das folhas de outono. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum anime, algum filme, que sempre no período do inverno, outono, essas folhas sempre aparecem nessa tonalidade. Você consegue ver? Aqui, ó, a borda mais escura, o meio tom que a gente fez de uma tonalidade um pouco mais clara e ao centro um tom mais claro, que dessa forma faz a parte da iluminação da construção da folha. Vamos desenhar outro formato de folha. Vamos desenhar diretamente como se fosse uma folha de um caule. Aqui a gente faria o caule da planta ou da flor, que no caso seguiria, deixa eu fazer assim, como se fosse a margarida. E dessa forma você vê que a folha ela completa a planta. E dessa forma a gente vai construir, igual como a gente fez com a outra tonalidade. A gente faz o vinho mais escuro. A gente preenche para deixar mais fácil você fazer o percurso do vinho. Como no caso eu estou fazendo um desenho menos elaborado na folha, você pode ver que eu estou construindo ao contrário o esquema de coloração. No caso, a folhagem, ela sempre tem que ser integrada com o tipo de arte que você está coordenando. Agora, você vê a diferença. Vamos ver uma forma diferente, que seria árvores. No caso, a base de um desenho de uma árvore, você faria o caule e a árvore assim, não seria? Então, no caso, a gente tem que construir o caule, que ele é uma base mais maciça do desenho. Então, vamos fazer assim. Pode desenhar de formas aleatórias, não precisa ser super corretinho. Como eu disse, a natureza não é tudo regido numa régua. Então, pode desenhar de forma orgânica. Quando a gente vai fazer a questão de árvores, a gente pode fazer assim, o caule de construção. Então, você faz
a parte da iluminação. Você não precisa desenhar folha por folha, mas dessa forma você vai construindo a parte da iluminação na planta, que dessa forma os galhos ela vai se construindo. Que aí, ó, o formato que eu estou usando seria o clássico agudão, que é assim, ó, que ele fica super fofinho, que conforme você vai construindo, a árvore seria com os galhos extremamente separados, mas você pode ver que é uma árvore extremamente cheia. O negócio é só a proporção dos galhos. A gente vai praticar o mesmo quesito de construção da iluminação nas plantas. Porque numa árvore você não tem que desenhar folha por folha, mas sim você desenha a folhagem do galho. E você pode fazer sempre construindo a parte da iluminação e da profundidade. Ó, você pode ficar sempre atento que eu tento ao máximo construir um gradiente do escuro para o claro no centro. Terminada essa parte, a gente já vai começar a iniciar com o meio tom, que seria um pouco mais claro. Agora a gente vai fazer aquele tom bem mais claro, para a gente fazer na questão da construção. Agora vocês conseguem visualizar que eu fiz a questão de construir. Aqui aparece bem mais bruto o claro no centro. Então, você pode fazer as linhas de efeito, que você pode fazer de profundidade. Sempre tentando formular um movimento nas folhagens. E dessa forma você pode construir qualquer tipo de árvore, tanto de um arbusto, que certeza que vocês já viram aqueles arbustos em formato de árvore de Natal. Ou até mesmo o mais clássico cearense, uma bananeira.
Olha, como vocês viram, eu desenhei outros 2 formatos de árvores e dessa forma eu construí a parte de profundidade em cada uma delas. Agora a gente vai passar para os desenhos de flores. Vamos iniciar a parte das flores com um dos mais conhecidos, que é o girassol. O girassol, vocês sabem que o centro dele é bem grande e composto de uma tonalidade do preto ao marrom nas bordas, que no caso ele seria um gradiente oposto, que o centro seria escuro Pronto, aqui a gente faz o centro do girassol. E agora a gente começa a parte da folhagem. O girassol ele tem pétalas finas, mas bem compridas. Então você sempre vai seguir o fluxo do desenho, fazendo as pétalas o mais próximo possível do tamanho. Não se preocupe se ficar um pedacinho que você não consegue preencher quando você estiver fazendo esse formato folha, porque a gente ainda vai desenhar por cima. E ela é a primeira camada de folhas. No girassol mesmo, você pode ver que as folhagens elas se sobrepõem, porque é mais de uma camada de pétalas para completá-la, porque ela é muito cheia ao mesmo tempo que as pétalas são extremamente afinadas. Vamos preencher as pétalas. Depois de preenchido as pétalas, a gente vai descer para o caule. Quando você estiver desenhando flores, é sempre bom você dar uma pesquisada, dar uma procura no Google, referências. E o girassol ele tem um caule muito comprido. Pronto, vocês viram que eu preenchi totalmente a flor e a folhagem e a gente vai fazer toda a construção de profundidade do desenho. Dessa forma, a gente vai ver como fica mais vivo a arte. Agora vamos passar para outro tipo de flor, uma menor. Existe um tipo de planta chamada mosquitinho, que ela
tem o caule fino, ela tem vários galhinhos que a gente vai preencher com as pétalas pequenas. Aqui, ó, você pode ver que eu vou construir as pétalas em bolinhas. E sempre faça que ela fique um pouquinho a mais do que o galho, que ela consegue crescer para ficar bem comprida. Após preencher com essa técnica de bolinhas, que no caso se chama pontilhismo, você pega, vai usar o mesmo esquema. Você nunca faz só de uma cor, você sempre usa um tom um pouco mais escuro e preenche para fazer uma diferença de tonalização. Após você fazer isso, você tem que fortalecer o traço do galho, para ele ficar bem evidente entre as flores. Agora, a respeito da folhagem dele, ele parece um capim, que são folhas bem compridas, são longas. Quando tiver a questão de ser uma folhagem bem comprida, sempre tente fazer ela o máximo possível um pouco ondulada, porque dá movimento à arte. E essa a gente termina. Agora eu vou fazer uma abordagem mais diferente, vou ensinar vocês a desenhar uma flor de trigo. Porque alguns de vocês devem não ter visto ainda, mas uma flor de trigo, ela compõe, junto com o broto do trigo, a folhagem. E dessa forma, ela tem um desenho único, que no caso é sempre uma folhagem mais seca, mas vocês vão ver a questão da diferença. Vocês desenhem. As pétalas do broto do trigo, ela é toda numa folhagem, aí você fazendo em cascata. E você sempre faz de uma forma que o broto seja em crescimento. Você sempre vai aumentando essa base. Agora a gente vai preencher. O tom do trigo, ele é esse tom de dourado.
Pronto. Como eu estava falando, tanto o broto do trigo quanto a folhagem são tudo do mesmo tom. Então, depende de você a forma que você vai fazer para interferir diretamente para a pessoa entender o que é que tem no desenho. A pessoa conseguir. Qualquer pessoa que olhar seu desenho, ela tem que saber entender. Porque às vezes você se empolga no desenho e se você não fizer esse quesito, como eu estava falando, aquela técnica de profundidade e iluminação, você sempre vai receber a pergunta: o que é isso? Porque você precisa separar, principalmente nesse quesito aqui do trigo, que tanto a flor quanto as folhas são tudo do mesmo tom. Mas você pode conseguir diferenciar. Os grãos do trigo, ele tem uns cortezinhos nele. É como se fosse tipo umas rachadurazinhas. Assim, você vê a diferença entre as folhagens e as flores. E por hoje é só. A nossa aula vai se encerrar agora e eu quero que vocês não se esqueçam. Tem que pedir para os seus responsáveis, para os seus pais, tirarem foto vocês praticando o exercício de hoje. E não se esqueça, junto com o dever de casa, mandar no nosso WhatsApp e no e-mail. Já para o dever de casa, eu quero que vocês desenhem uma cena que obtenha tanto folhagens como flores, que dessa forma vocês vão praticar tudo que foi aprendido hoje. Não se esqueça, tem que colocar o nome completo aqui no chat, que é para a gente saber e poder botar sua presença. Então, tchau!